capítulo 2, versículo 1. Na atividade verbalista, emprega o homem grande parte da vida, e com a palavra, habitualmente, se articulam os bens e os males que lhe marcam a rota. É de se lamentar, entretanto, o desperdício de força nesse sentido. Quase sempre computada a conversação de toda uma existência, o balanço acusa diminuta parcela de proveito, com largo coeficiente de prejuízo e inutilidade. Muitas vezes, ninguém denota agradecimento pela riqueza de um dia. Todavia, basta a passagem de uma nuvem com leve garoa cair para que muita gente destile exclamações vinagrosas em longas tiradas inconsequentes. De maneira geral, não existem olhos para a contemplação de grandes serviços públicos. No entanto, vaga incerteza do trabalho administrativo gera longos debates da opinião. Há criaturas que guardam barômetros em casa para criticarem o tempo, tanto quanto há pessoas que adquirem pontualmente o jornal para censura ao governo. Muitos dormem tranquilos quando se trata de ouvir ensinamentos edificantes, declarando-se enfermos da memória, mas revelam admirável controle de si mesmos quando o rádio anuncia calamidades, gastando vastas horas de comentário eloquente. Esmaece a atenção quando é preciso aprender o bem. Contudo, o olhar flameja interesse quando o mal surge à vista. O mundo em si é sempre um relatório de proporções gigantescas, onde as almas se encontram para falar, combinando fazer. Raras, no entanto, conversam para ajudar. Desborda-se a maioria no espinheiral da reprovação, no tormento da inveja, na fogueira da crítica ou no labirinto da queixa. Para nós outros, no entanto, o Evangelho é seguro na advertência. Tu, porém, diz-nos o apóstolo, fala o que convém à sã doutrina. Não ouvides assim que de sentimento a sentimento chegamos à ideia. De ideia em ideia alcançamos a palavra. De frase a frase atingimos a ação. E de ato em ato acendemos a luz ou estendemos a treva dentro de nós. Vamos fazer uma oração. Agradecemos a Jesus, agradecemos aos bons espíritos, mais uma vez podemos estar aqui reunidos. Pedimos o amparo, a proteção, a boa intuição, para que, fazemos o estudo das cartas de Paulo, possamos colocá-las dentro de nós para vivenciá-las. Vibramos Jesus por todos os nossos amigos, os nossos companheiros que não estão hoje conosco, cada um dentro dos seus afazeres, das suas responsabilidades. Que eles também sejam amparados, sejam beneficiados com as suas bênçãos. Vibramos pela nossa FEAC, pelos estudos ali que acontecem todas as quartas-feiras, pelas atividades, e pedimos, Jesus, que permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Muito bom. Boa noite oficialmente para todos. Boa noite. Ok, estamos aí no dia 20 de novembro, nesse feriado da Consciência Negra de 2024, e vamos continuar com o nosso estudo, a nossa grande jornada dentro das cartas de Paulo, e chegamos assim, com muito preparo, ao capítulo 13, que é um dos capítulos mais importantes do que Paulo nos deixou aí dentre as suas cartas, dentro dos seus ditos. Em verdade, muitos consideram como o mais importante de todos, especificamente pela quantidade de amorosidade que ele coloca, de discernimento e razão que ele coloca nesse capítulo 13. Conforme a gente falou, o capítulo 12, 13 e 14, até a gente deu bastante spoiler na semana passada, eles formam até um conjunto muito interessante. Por quê? Vocês vão verificar agora que a gente estudou os carismas, estudamos os dons. Ok, bacana, dom, carisma, profecia, conhecimento, fala, oratória, aqui e ali. Ok, e agora?
Como que a gente vai usar isso aí? O capítulo 13 vai falar como que a gente tem que usar aí. Então, vou fazer uma introdução aqui com vocês. Por quê? Essa é uma observação muito importante e que vai modificar um pouco a nossa leitura do texto. Nosso livro de estudos hoje, para quem tem, é a Bíblia de Jerusalém. Tá? Até quem está utilizando outra Bíblia pode até verificar o que eu vou falar agora. Então, a Bíblia de Jerusalém, por quê? Porque ela tem a melhor tradução, elas têm não a melhor referência, as notas são a Bíblia do Peregrino. Ok, beleza. Só que existe um item aqui, no capítulo 13, que vai fazer muita diferença. Primeiro, que foi a tradução da palavra carisma, do grego carisma, por caridade. Então, se vocês observarem na Bíblia de Jerusalém, nós vamos verificar que a tradução dela optou pela palavra caridade. Né? Nós estamos vendo aí no versículo 1, ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, se não tivesse caridade. Então, a BJ, né, aqueles que comentaram, que fizeram a Bíblia de Jerusalém, optaram por traduzir carisma por caridade. A maioria das outras Bíblias traduziram por amor. Inclusive, a tradução que o Haroldo disse que vai divulgar, né, do livro dele, das cartas de Paulo, ele afirma que essa tradução da palavra do grego para o português, o correto é amor. Então, esse tempo todo que a gente está trabalhando com a PJ, nesse ponto, a gente vai trabalhar tanto a palavra caridade, que está escrita por ela, como por amor. Mas principalmente o amor. Por quê? Porque é importante diferenciar essa caridade do amor. Cid, na caridade não é uma forma de amor. Só que é o seguinte, o que Paulo quer nos colocar com amor é uma coisa muito maior. Tá? Por quê? Porque o amor que Paulo quer nos mostrar é o amor do Cristo. O que Paulo quer nos mostrar é a expressão máxima do amor cósmico para nós aqui do planeta Terra. E essa expressão é o amor do Cristo. É o amor do Cristo. Então, nós vamos verificar que vai fazer muito mais sentido para a interpretação, para a leitura espiritual nossa, empregar a palavrinha, a tradução amor, do que caridade. Tá? No Novo Testamento, toda vez que essa expressão carisma ela ocorre, ela normalmente significa o ágape. E esse ágape não é um amor de pai e mãe, de filho com mãe, de parentesco. É um amor grande, é um amor universal. Tá? Então, isso que eu quero que vocês entendam e vocês anotem aí na Bíblia de vocês, nas anotações de vocês. Nós vamos trabalhar com a palavra amor, que igual ao amor do Cristo. Você quer fazer um teste? Pega esse versículo 1, e substitui a palavra caridade por Jesus Cristo. Faz uma leitura. Olha como que fica. Ainda que eu falasse línguas, a dos homens e a dos anjos, se eu não tivesse Jesus Cristo, seria como um bronze que soa como um símbolo que tinha. Observaram a diferença? Se você pegar tudo isso aí e substituir por Jesus, por que Jesus? Porque Jesus é o amor. É o amor máximo. Você pode colocar o amor, aliás, a gente vai trabalhar com o amor, mas eu estou querendo fazer uma substituição para vocês verem como que encaixa perfeitamente Jesus nessa palavra aí. Né? Então, assim, o Evangelho segundo o Espiritismo também trabalha com caridade, ele trabalha com amor, ele trabalha também com essa expressão, mas para nós aqui, essencialmente, a gente tem que ter a noção desse amor.
Por quê? Entendam o capítulo 12, por isso que eu estou fazendo uma introdução um pouquinho mais extensa, para a gente poder entrar com instrumentos para poder interpretar de uma melhor maneira. O que Paulo demonstra no capítulo 12, dentre algumas coisas que nós vamos colocar para vocês, é uma placa de sinalização falando o seguinte: sigam o amor, sigam o Cristo. Todos os dons que vocês aprenderam lá no capítulo 12, lá nos dons e carismas, se vocês não utilizarem o amor do Cristo, se vocês não colocarem o caminho, a verdade e a vida, não adianta. Não adianta. Então, é uma placa de sinalização formatada para apontar ao amor do Cristo. Os gregos louvavam muito a sabedoria. Os romanos gostam muito do poder, do status. E Paulo aqui, ele está escrevendo um salmo de louvor ao amor, um salmo de louvor ao Cristo. É completamente singular, única essa carta, esse capítulo de Paulo. Ele é completamente único, tá? Então, assim, ele é uma coisa muito especial dentro de todas as cartas, de todos os capítulos, de todos os compêndios que Paulo nos deixou. Esse capítulo, ele é totalmente singular. Muitos comentaristas falam que esse capítulo é a coluna vertebral das cartas de Paulo. Quando Paulo, inclusive vocês sabem disso, né? Paulo Estevão demonstra isso também, o livro Paulo Estevão, né? Que as cartas dele eram copiadas. Então, esse capítulo, essa carta, ela foi espalhada para todas as igrejas. Né? Então, assim... Sidney, pode falar. Mas a caridade e a humildade... Desculpa, eu te cortei, mas a caridade e a humildade que a gente estuda no Evangelho segundo o Espiritismo não é um mandamento maior? E aí, até no item 5 aqui, fala... E esse é o princípio, né? A única salvação até que ele estuda, para que são os seguintes precisos termos: amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo. Isso. Quer dizer, é o puro amor, a caridade e a humildade. Por isso que para nós, principalmente amar a Deus e o próximo. Sim. Mas você observa que quando a gente colocar o amor, e esse amor ele advém do Cristo. Porque esse amor, que amor é esse? O amor do próximo. Mas qual foi a forma de amar maior que nós tivemos aqui no planeta? Foi a de Jesus. Foi a do Cristo. Então, assim, 100% certo o que a Marília colocou aqui. Para essa carta aqui, é o amor. Porque, assim, existe... Ai, gente, fugiu o capítulo. Existe essa carta no capítulo, mais pra frente eu vou falar um pouquinho. Ela vai falar da caridade, eu não sei se é o capítulo... Fora da caridade, nossa salvação, capítulo 15. Ele vai falar dessa carta. Ele vai falar dessa carta. Tá? Gente, vocês estão me ouvindo bem? Ou tá falhando? Tá dando pra... Pra mim, tá ok. Ok, tá. Porque pra mim aqui tá falhando, como eu tô com internet de hotel... Então, por favor, se falhar, vocês voltam. Sidney, falhou, volta aqui. Tá? Então, Sidney, sim. Eu fico pensando, eu li naquele livro do Haroldo, ele coloca que o amor ágape é cósmico. Sim. Extrapola as barreiras dos nossos melhores sentimentos e virtudes. É o amor puro. E esse amor foge à nossa compreensão, pois não angariamos ainda a pureza devida para assimilarmos a grandeza desse sentimento. Então, eu penso assim, quando eu vejo caridade no lugar de amor,
porque nós ainda não aprendemos a amar. Esse amor ágape, nós ainda nem entendemos. Então, como somos pequeninos ainda na evolução, temos que começar como? Caridade. A caridade material, a caridade moral, a caridade espiritual. Começar a caridade, eu acredito que esteja mais próximo da nossa capacidade de realização do que Ô, Ângela, por isso que a notinha da BJ é tão grande, porque é tão difícil de explicar. Né? Eu imagino, quando eu leio, eu penso isso. Não sei. O Ângelo tem um livro também do Haroldo, eu não me lembro qual é, que ele fala exatamente sobre isso, que a gente não consegue atingir, eu não me lembro qual que é o menor número, centésimo, milésimo, que a gente não consegue ter 1/10, 1/100 do amor que Jesus tem por nós. Né? Então, é algo que temos que caminhar para ele, lógico, né? Mas que ainda não conseguimos nem entender que amor é esse. Correto. Concordo com isso. Mas nem por isso nós possamos deixar de mirar. Né? Não. É por isso que eu falo assim, a placa de sinalização é o Cristo. Jesus é a régua para medir o nosso amor. Ele é o amor puro. Ele é o guia e modelo, tá lá. Só por isso. Né? Se é que a gente pode reduzir Jesus a um determinado conceito. Então Jesus é a régua máxima. Ele é o amor cósmico, ele é o verbo de Deus. Por isso que eu estou falando. Está traduzido por caridade, as outras Bíblias estão com amor. Eu acredito que aplicar esse amor é bem melhor para nós visualizarmos e entendermos a seta apontada por Cristo. Que às vezes eu concordo, a caridade, vamos colocar aqui, fica mais no nosso nível, a gente consegue compreender, entendeu? Mas a gente tem que mirar para o alto. A gente tem que mirar um sentido muito mais amplo espiritual. Por isso que eu falei, a gente vai trabalhar aqui com o amor e com a caridade. A gente vai ler o versículo, sem caridade eu vou parecer um símbolo. Sem o amor é o sentido. Eu vejo isso. Com o amor, ele ganha áreas muito maiores. Né? É o que a Ângela falou. Para nós, o nível caridade é mais palpável, é mais material. Eu sei quando eu faço, eu sei quando não faço. Mas será que eu estou amando o amor ágape? Será que eu estou? Ok. A caridade é uma expressão, o amor é uma expressão maior. É a filha, está ali. Né? Então, assim, para o nosso... Por isso que eu estou fazendo essa introdução. Esse entendimento, a gente colocando o amor, colocando o Cristo, a gente consegue ter uma noção mais ampla do que está por vir. Consegue ter uma noção para onde nós vamos chegar. Por que eu falo isso? Porque nós vamos adentrar num capítulo mais um pouquinho à frente, aonde Paulo vai falar de corpo anímico e de corpo celeste. E ele está jogando essa visão lá na frente, lá no espírito puro. Por isso é importante a gente fazer, e eu estou trazendo esse conceito para vocês, nós verificarmos o que está por trás disso. Não é só caridade, é caridade e amor também. Então, por isso que eu estou tentando ampliar para quando a gente chegar um pouquinho mais na frente, a gente já esteja treinado a ver esse texto algo, opa, o que está por trás disso aí? Porque a gente vai ler lá, tem corpo anímico e tem corpo celeste. Você vai ver o que Paulo está falando, a gente vai ficar surpreso. A gente vai virar e falar assim, nossa, mas como que Paulo pegou isso aqui? Paulo conseguiu pegar muita coisa e jogou para nós e para o nosso tempo agora a gente está interpretando. Então,
Interpretemos com caridade, mas interpretemos como esse amor também. Porque é a placa, é a régua de sinalização para o nosso amor. Ô, Sidney, e Paulo teve essa visão porque ele conseguiu a comunhão Sim, com o co-criador, isso, né? isso aí. E A gente só atinge isso aí obtendo essa comunhão com isso aí. Cristo. E é o que ele quer. É por isso que ele chegou a ter esse vislumbre. E ele quer que nós compartilhemos de utilizar os nossos dons, os nossos carismas, como ele é, como ele está fazendo. Por isso que ele fez uma citação muito importante para trás, a gente vai falar isso: sede meus imitadores, porque eu estou tão feliz e eu estou chegando numa plenitude, ele não está pleno ainda. Eu estou chegando numa plenitude que eu estou compreendendo Cristo, eu estou compreendendo o que é o amar, eu estou compreendendo o que é perdoar, o que é relevar, o que é oferecer a outra face. Eu estou compreendendo o que é sofrer por Cristo. Então, ele quer que nós vislumbremos isso também. É claro que você expressar em palavras e escrever um sentimento que você está sentindo, que você gostaria de compartilhar, é muito difícil. Mas, mesmo assim, se você pegar esse capítulo 13, é uma bela poesia. O que eu estou falando é um salmo. E muitos dizem que esse capítulo 13 ele é um complemento do Sermão da Montanha. Se você ler o Sermão da Montanha de Mateus e logo depois leu esse capítulo 13, você vai ver como que eles fazem conexão, como eles se conectam. É uma coisa tão bonita, tão poética. Né? Porque assim, o nosso modelo guia, os Espíritos falam, é Cristo. Nosso modelo guia não é ser humano. O modelo de amor maior é Cristo, não é ser humano. Então você fala assim, Chico seguiu Jesus, Bezerra seguindo Jesus, Emmanuel seguindo Jesus, Joana de Ângeles. É o que esses espíritos colocam. O alvo maior é esse. Claro, eu não vou poder atingir hoje, nessa existência, nem nas próximas 1000 existências, mas eu vou trabalhar aquilo que eu tenho. A caridade, a doação, a filantropia, relevar e tal. Vou trabalhando aqui. Mas sem desconsiderar que, no pano de fundo, algo maior é ele que é o caminho. Ok, gente? Entendeu? Então, assim, vamos voltar ao texto aqui. Esses 3 primeiros versículos, o que ele vai falar? Ele vai falar das classes dos dons espirituais. A língua, a profecia, o conhecimento, a fé, a caridade, a distribuição dos bens. Então, esses 3 primeiros versos, eles são conhecidos como o hino ao amor. Para vocês verem, o hino ao amor. Do verso 1 ao verso 3. Do verso 4 até o verso 7 é a natureza do amor cristão. Do verso 4 ao verso 7 é a natureza do amor cristão. E do verso 8 até o verso 13 é a supremacia do amor. Está vendo como que o amor se repete? Então, eles colocam assim, o maior dom é o amor. Por quê? Porque do versículo 1 ao 3 é o dom mais essencial que aparece. Por quê? Porque do versículo 4, eu já estou falando outros termos, tá? Acabei de falar do verso 1, 13, o hino ao amor, até 4, 7, a natureza, do 8, 13, a supremacia. Agora eu já estou falando com relação ao amor, o que tem um texto que a gente vai encontrar. É o dom mais essencial, do 1 ao 3. É uma característica do Cristo, que vai aparecer do 4 ao 6. É o dom mais abrangente que nós temos que desenvolver, versículo 7. E é o dom que vai permanecer no nosso coração, onde a gente vai encontrar do 8 ao 13. Quer que eu repita?
Então, é o dom mais essencial, 1 ao 3. É a característica do Cristo, 4 ao 6. É o dom mais abrangente, versículo 7. É o dom que vai permanecer no nosso coração, versículos 8 a versículo 13. Ô Sidney, a PJ você viu? Eu estou sem a BJ aqui, as notinhas dela. A BJ coloca do 1 ao 3 a superioridade da caridade. Aí, tá vendo como que troca? Do 4 ao 7, ela coloca suas obras. E do 8 ao 13, sua perenidade. Uhum. Gente, eu não estou falando que a BJ está errada, não, tá? Isso aí é tudo, as notinhas dela é tudo ok. Eu não estou falando que está errada, não. Houve uma caridade e amor ali, então, mas está certo. A BJ está certa ali, no que ela quer demonstrar, tá? Não estou falando que ela está errada, não. Só que a gente pode ser um pouquinho mais. É bom a gente verificar um e outro, né? Uhum. Se alguém tiver com uma outra tradução aí, trabalhando, verifique se está com amor também. Né? Que foram que a maioria se colocou. Então, esse capítulo é o mais significativo, é o mais espiritual, é o mais amoroso de Paulo. Tá? É o que a gente colocou. É o hino de amor, tá? Então, assim, cada parte que a gente for trabalhando, ela tem que ser compreendida de uma forma bem clara. Por quê? Para a gente tornar ela bonita. Para a gente trabalhar muito bem ela. Pode ser até um capítulo curto, mas ele é um capítulo curto, mas é cheio de intensidade. Ele é cheio de espiritualidade. Então vamos lá. Olha o versículo 1. De novo. Ainda que eu falasse línguas, a dos homens e a dos anjos, se eu não tivesse caridade, se eu não tivesse amor, seria como um bronze que soa ou como um símbolo que tine. Então, observe. É através do amor que o uso dos dons espirituais deve ser controlado. Ele coloca o amor como controle. Porque ele está falando dos carismas que ele já falou antes. Isso, tá vendo? Que ele lá atrás ele falou, e aqui falou assim, o controle é o amor. Ou o controle é a caridade. É a doação. Tá? Conforme vocês querem caminhar aí, ok? Mas existe o controle. Tá? Eu vou trabalhar bem o controle do amor, porque eu gosto desse controle do amor ali, sem menosprezar a caridade, a gente fala aqui, tá? Então, assim, o amor é o controle dos dons espirituais. E é através do amor que esses dons vão ser desenvolvidos, gente. O que ele está falando no versículo 1, aí, que ele fala assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, ele está colocando o seguinte, que existe a habilidade de falar, e ela é muito maior quando você colocar ela no amor. Então, ele está fazendo uma possibilidade, como que é? Hipotética. Ainda, olha só, ainda, ele não está falando não. Vocês perceberam isso? Ele não está falando língua dos homens, ele não está falando língua dos anjos. Ele está colocando uma possibilidade hipotética. Vocês perceberam? Ele não está falando, não, ainda. Ele não está falando, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ou seja, se uma pessoa tiver o dom da oratória, o dom da retórica, vamos colocar oratória melhor, se a pessoa tiver o dom da oratória, de pronunciar expressões angelicais, de falar, se ela não tiver o amor, não vai adiantar. Não vai adiantar. Sem o amor, esse dom, ele fica vazio.
ele fica vazio. Então, a condição para que esse dom seja utilizado para o bem é o amor, é a caridade. Se eu não tenho amor, eu sou um bronze que soa, eu sou um símbolo que tine. Vocês chegaram a procurar essa expressão de símbolo? O que significa? Essa expressão bronze que soa, que era uma expressão bem conhecida da época. Tem notinha aí na BJ, gente? Alguma coisa falando? O símbolo é aquele sinetezinho que usa nas cerimônias judaicas? Não. Símbolo seria uma bacia de metal. Seria uma peça de metal, uma bacia de metal, que quando você desse uma pancada nela, ela produzia um som. Utilizado para poder horários de refeições, horários algumas coisas. Então, o símbolo seria assim, uma peça de metal. Então, vamos colocar assim, uma bacia de metal. Tá? Pratos de metal. No Google coloca que é um instrumento de percussão antigo. É semelhante aos pratos modernos, né? Semelhante aos pratos. Seria ele é côncavo e aí batia ali dentro. Isso tem muito nos monges, né? nos monastérios. Era usado nos templos. Isso aí. E o Emmanuel, quando vai trabalhar esse versículo, ele vai colocar qual gongo que soa vazio. Né? Uhum. O Emmanuel já simplifica, mas de modo a entender. Né? Sim. Gongo que soa vazio, ou qual martelo que bate inutilmente. Muito bom. E essa expressão, bronze que retine, é uma expressão proverbial, significado os falantes, os paroleiros, aqueles que muito falam sem nada dizer. Então, a expressão bronze que retine é uma expressão proverbial. Tá? Seguido os falantes, tá? Fala sem nada dizer. Então, voltando para a nossa interpretação, e o que merece nossa atenção, porque existem muitas pessoas, e o movimento espírita está vendo isso, com uma inteligência muito aguçada, tem entrado muito da doutrina espírita, tem aparecido muito, demonstrações de enorme conhecimento, de sabedoria, falam com maestria, conhecem diversas línguas, tem trabalhado muito isso aí, e nós vamos verificar aqui com Paulo que isso aí, se você não tiver o amor, é um metal que tine. Né? É um culto a si mesmo, ao seu intelecto. Então, assim, não tem... Então, tem que ter o amor. O amor é que vai balizar isso aí. Então, assim, sem ele, esse conhecimento está adoecido. Sem ele, isso tudo está faltando alguma coisa. Não tem desenvolvimento. Por isso que o amor é o desenvolvimento desses dons. Entendeu? A gente tem muito Emmanuel nesse capítulo, né, gente? Tem muito Emmanuel nesse capítulo. E tem Evangelho também, o item 7. O capítulo Explica 15. do versículo 1 ao 7 e o 13. O capítulo 15. Hã? O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 15. Capítulo 15, o item 7 tem tudo a ver com isso aí que você está falando. Isso aí. Tá? Então, assim, tem Emmanuel nesse capítulo. Nesse capítulo, não. Nesse versículo. A Ângela já colocou aí. É o Ceifa de Luz, capítulo 29. Tem algumas mensagens que dá pra gente puxar algumas frasezinhas dela, porque tem muito Emmanuel. Então, dá pra gente pincelar alguma coisa e nos ajudar a interpretar. Versículo 1. Oi? Bênção de paz também, Sidney. Gente, inclusive, eu me perdi até em alguns Emmanuels aí. Tem bênção de paz também? Capítulo 4, 7.
do versículo 1. Tem alguma frase que você quer destacar, Andy? Não, ele vai colocar a caridade, né? E que ele vai citando como fazer isso, né? Justo, sem rigor, sincero, sem agressão, Sim. paciente, sem preguiça, digno, sem orgulho, né? Os valores que a gente acha que possui, mas na hora que você olha o contraponto, aí você fala, ai meu Deus, será que? Uhum. Né? Aferir os nossos valores nesses momentos, né? Ele ainda coloca que as boas obras constituem a educação da caridade. Os bons exemplos formam a caridade da educação. Educação da caridade, caridade da educação. Muito bom. Esse é da bênção, né? Bênção, isso. Bênção de paz. Bênção de paz. Versículo 1. Podemos passar para o versículo 2? Ô Cid, aí, no livro Coragem também do Chico, ele vai falar isso que vocês estão conversando aí. Que mesmo que a gente conquiste as maiores distâncias, atingindo outros planetas, ou que tenha conhecimento universal a respeito de vários assuntos, e aí ele vem dissertando várias outras coisas, e não tivermos caridade, de nada adianta. Esse amor, né? Gente, estudar, ter a oportunidade de estarmos aqui estudando as cartas de Paulo, eu tenho certeza que esses estudos, alguns ficam no nosso coração. Eu tenho certeza que esse estudo desse capítulo 13 vai plasmar no nosso coração. Por quê? Porque agora a gente está observando com mais intensidade que a unção religiosa, a dedicação naquela tarefa, seja qual você estiver. Você está na FEAC, você está fazendo o atendimento fraterno, o SOS, a evangelização, a equipe Sorriso, está fazendo a prece lá em cima como dirigente, está conduzindo o seu grupo de estudo. Se eu tiver isso tudo, e se eu tiver amor, se eu não tiver essa caridade, eu vou ser o quê? Uma peça que vai lá e simplesmente faz o dever e vai embora. Por isso, se aquela tarefa ali não está me contribuindo, procure outra. Nossa, não estou me sentindo adequado. Procure outra. Procure outra. Vai diversificar. Tem tarefas que a gente continua por anos, pelo amor, pela dedicação. Tem tarefas que a gente entra e fala assim, poxa, isso aqui não é o meu. Tem nada de errado com isso, gente. Não tem nada de errado. Eu vou procurar uma tarefa que eu gosto de me dedicar. A pessoa gosta de ser coordenadora de grupo de estudo. Poxa, eu faço isso com muita unção religiosa. A gente trabalha o material, traz aqui. Que bacana. Agora você pega coordenador de grupo de estudo. Vai coordenar, não estuda, não lê o livro, não traz referências. Quando a gente faz aquele a mais, você está dando um amor. Você está deixando marcas. E a primeira pessoa que fica marcada somos nós mesmos. São os nossos dons sendo utilizados pela essa ferramenta, por esse músculo, amor. É muito importante isso, gente, porque assim, nós estamos aqui adentrando um capítulo de Paulo que é sublime. Então vamos bem devagar para a gente poder aproveitar essa viagem. Se a gente tiver aqui nessa viagenzinha aqui fazer uma parada, a gente faz uma parada, toma um cafezinho, depois volta. Mas vamos aproveitar. É importante isso aqui. Podemos ir no capítulo 2? Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência,
ainda que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, se não tivesse o amor, eu nada seria. Então, olha só que bacana, gente. Paulo, ele continua enumerando os dons que eram encontrados na comunidade de Corinto. Ele está enumerando esses dons ali. Profecia, conhecimento, ciência, fé. Esses dons, a gente observa lá na leitura do Paulo e Estevão que eles aconteciam. E, novamente, ele está colocando o amor, a caridade, como condição primeira para que tudo isso seja válido. Sem o amor, eu nada seria. Ele está afirmando, gente. Ele está afirmando. Observem e sublinhem aí a expressão fé que transporta montanhas. Quem falou isso aí? Quem foi o primeiro a falar isso aí? Ninguém sabe, gente. Jesus. Jesus, velho. Jesus. Para vocês observarem que ele está utilizando uma expressão do mestre. Mateus capítulo 17, versículo 20. Anotações de Levi. Paulo está alinhado com Jesus. Está mencionando Jesus. Ele sabe dessa profundidade que Jesus colocou. A fé que transporta montanhas. Ele colocou, ainda que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, olha, a ponto, né? Sem o amor, eu nada seria. Então, ele está alinhado com Jesus, ele está utilizando uma expressão que Jesus colocou ali, e que Mateus anotou, e ele trouxe para cá. Tá? Então, assim, são os dons que são encontrados na comunidade de Corinto, que eram os mais ostensivos, né? Os mais que aconteciam lá. E, novamente, a condição de que o amor é o ensinamento que vai nortear esses dons aí. O Haroldo Sidney, sobre profecia, ele fala que são simples probabilidades, mas só o amor é que pode alterar qualquer previsão. Né? De fato, as profecias, probabilidades, mas só o amor é que altera tudo aquilo. Tem essa condição, né? Né? E pode falar, Joelma, depois eu completo. Não, completando aí, é porque eu fui procurar a referência desse fé que transporta montanhas, né? Eu fui lá em Mateus, e é justamente o episódio em que os apóstolos estão assim, meio que reclamando que eles não conseguiram fazer curas, né? Meio prestando contas para Jesus, que eles não deram conta, e Jesus fala isso, né? Por causa da fraqueza da vossa fé, pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a esta montanha, transporta-te daqui para lá. O que Jesus queria dizer é justamente isso, né? Faltou fé para você, faltou amor para vocês. Vocês queriam fazer a ação, mas sem o amor. E é muito interessante você ter puxado essa passagem. Se lembra a passagem dos 72? Que eles saíram de 2 a 2, fizeram curas, depois retornaram? A pergunta que fica é o seguinte: será que eles continuaram aquelas curas por si próprios? Porque aquilo ali foi como se fosse, vamos dizer assim, uma graça dos benfeitores espirituais utilizarem da mediunidade deles para obterem aquilo ali. Mas e depois? A gente não tem notícia depois desses 72. Quantos deles continuaram nessa tarefa? Quantos deles continuaram envolvidos por essa aura de amor? Porque eles voltaram todos extasiados.
Mestre, mestre, conseguimos fazer! Mestre! Inclusive, isso é até um episódio de The Chosen, né? Onde Jesus coloca Pedro com Mateus, né? E ele sai, né? E é um episódio muito bacana. Enquanto o mestre estava ali corpóreo, né, na frente deles, a fé pode ter funcionado depois. Pois é, aí vai precisar de quê? Do seu amor. Como condição primeira para poder transmudar essa montanha com a sua fé. Tá vendo como que as coisas a gente vai ligando muito devagarzinho? Tá, versículo 3. Podemos ir para o versículo 3? Vamos lá. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, se não tivesse o amor, isso nada me adiantaria. E aqui ele completa, isso nada me adiantaria. A expressão foi forte. Por quê? Lembrei de São Francisco de Assis, né? Isso. Então, assim, o Paulo está colocando aqui que tipo de dons que ele está trabalhando aqui. No versículo 2, ele trabalhou, no versículo 1 ele trabalhou o dom da fala, no versículo 2 ele trabalhou os dons espirituais que aconteciam na igreja de Corinto, no versículo 3, que tipo de dons ele está colocando aqui? A gente tem que observar isso, tá, gente? Se a gente não terminar o capítulo 12, que eu achei que a gente ia terminar hoje, muita pretensão minha, né? Achar que eu ia terminar o capítulo 12 hoje? Muita pretensão. Nem com conteúdo espiritual. Conteúdo espiritual. Então, assim, se a gente não terminar, quando vocês lerem o resto, observe que tipo de dons ele está falando, né? Faz esse exercício. Então, aqui, no versículo 2, no versículo 3, ele está colocando os dons de socorro, os dons de ajuda, né? A distribuição dos bens, entregar o corpo, o dom da renúncia. Então tem o dom da ajuda ao próximo e o dom da renúncia a si mesmo, ao seu corpo. Tem Emmanuel. Rapidinho, vamos pegar o Emmanuel. Então aqui, você tem o auxílio ao próximo e você tem a renúncia de si mesmo. Você tem a renúncia do seu corpo. Olha só como que as coisas bem bacanas que ele colocou. Você tem a doação para o seu próximo, que é através realmente da caridade, dessa caridade assistencial. E no outro você tem doar-se a si. Doar você mesmo. Então você no mesmo versículo você tem a sua doação e você tem você como oferta. Você como oferta no altar, no sacrifício. Né? Então, assim, para que isso tudo seja efetivado, eu preciso do amor, eu preciso da caridade. Né? Lembrando, historicamente, né, eu acredito que você já tem isso em mente, quando ele fala aí do corpo às chamas, historicamente ele já está entregando, né, o circo, né, ele já tem essas noções, já estão acontecendo com relação aos cristãos, que eram jogados às feras, que eram queimados nas arenas, né, o episódio de Nero, né, já existe, ele já está sabendo disso tudo aí. Né? Então, assim, raciocine comigo, gente. Raciocine aqui com o coração. Como que você vai entregar o seu corpo às chamas se você não tem certeza absoluta de uma vida futura, de um reino de Deus, de tudo que você fez aqui, isso em algum momento na vida futura vai te, colocamos entre aspas, vai te salvar. Como que você não vá para umas feras, não vai cair num circo romano sem uma absoluta certeza em Cristo, sem uma absoluta certeza no amor que Ele entregou? Você fraqueja. E aí, é de notoriedade de todos, né? O episódio de Joana de Ângeles como Joana de Cusa e seu filho.
onde o filho, né, pede para ela abjurar, porque observem a sintonia, eles não estavam na mesma sintonia. Mas isso não é uma coisa, como vamos colocar aqui, não é uma coisa ruim. Tem uma palavra melhor, sei que vocês vão me ajudar aí. Não é uma coisa ruim, não é? Não, eles só estão em níveis diferentes de compreensão do Cristo. Eles estão em níveis diferentes. Oi? Não, desculpa, não, pensei que você já tinha terminado. Eu estava querendo linkar com o finalzinho do capítulo 12, quando, né, fala que vós sois o corpo de Cristo e sois os membros. Então, antes o Paulo estava dizendo isso, né, que o mais forte na fé ajudaria o mais fraco. Uhum. Então, eu acho que esse complemento do 13 é mais ou menos isso. Sendo que a gente considerando que os membros, né, a humanidade, então, assim, nós temos todos os dons, são as diversidades, que são todos esse aqui, mas sem a caridade, sem o amor, esses dons não conseguem ter essa unidade que Jesus queria, que é o amor universal para todos. Eu entendi assim, que é a lei do amor. Por isso, quando um membro sofre, todos sofrem. Muito bem, Marília. Por quê? Esse membro sem amor, ele está doente. Ele está adoecido. É uma condição necessária para fluir o sangue, para fluir esse amor dentro dele. É estar com esse aí. Né? Muito bem lembrado, Marília. Muito bom essa unidade aí. Você imagina como todos nós, né, como diz a música, um dia todos nós seremos anjos, né? Não um anjolejo, né? Mas anjo mesmo. Então, a gente vai chegar lá. Corpo celeste, a gente vai ver mais na frente lá. Mas observem que quando Paulo ele coloca aqui, entregasse o meu corpo às chamas, ele já está fazendo alusão àqueles que estão indo para o circo, gente. Ele está fazendo alusão àqueles que foram caminhando lá, que tinha a certeza do que Cristo falou, tinha certeza do amor do Cristo, tinha compreendido em partes do sermão da montanha. E essas partes que eles compreenderam foram o sustentáculo deles nessa resignação, nesse sacrifício. Porque sem certeza da vida futura, sem certeza do que Cristo falou, a gente tinha abjurado, a gente abjura, a gente volta. Não tem como, gente. A gente tem que ter uma fé, um amor muito grande. Né? É claro que hoje, né, as arenas estão espalhadas aí pelo mundo. Nós estamos cada um dentro de uma arena e dentro daquilo ali a gente está fazendo nossos sacrifícios. E aí a gente tem que colocar o nosso amor. E colocar o amor perante o desamor é que é o desafio. Né? Porque a arena, ali, Joana, era o amor perante o desamor de quem colocou-a na situação. Uhum. Sim, né? E é aí que você tem que demonstrar amor. E é aí que nós temos dificuldade. Isso, porque é aí que você tem que demonstrar o quanto de amor você já conseguiu. Né? Você não consegui, falhei naquele momento, naquela situação, ainda não consegui o quanto de amor para poder me superar dentro de uma situação. É o conhecimento de si próprio. Amar os que nos amam é fácil. Amar igual Jesus amou é o desafio. Porque amar aqueles que não nos amam, Sim. que ainda não aprenderam a amar. Uhum. Amar um centurião que veio lhe pedir um favor a respeito do servo. Foi o mesmo amor que ele do alto da cruz perdoou todo mundo de gente. Todo mundo. Hoje eu não sei se o Emmanuel que você quer falar é o capítulo 5
material de construção, é esse? Doação e atitude? Só tem esse, Só tem né? esse, e mesmo assim não é um dizer de Emmanuel, né? É só uma mensagem. Mas eu gostei só da primeira Mas frase. está no livro do Emmanuel, sim. Não, mas eu peguei essa mensagem, mas eu vi Você que não... Peguei. É curtinha, né? Porque assim, o que me coloca, o que eu trago para esse estudo, a primeira frase do Emmanuel nessa mensagem, ele fala assim, coloca o próprio coração na dádiva que fizeres. Exato. Reveste de amor as tuas ações de bondade. Tá vendo como que a gente vai cair sempre em Cristo, a gente vai tender sempre para o amor, vai tender sempre para essa caridade maior. E colocar o amor, o coração na dádiva é justamente o doar-se, né? Doar é uma coisa, doar-se é o coração. É isso aí. Né? Porque o Emmanuel ainda fala, e nunca se vejam ofuscados ou deprimidos. Se eu não colocar o coração, eu vou o quê? Eu perdi a mensagem aqui. Isso. Ok, gente? Dessas doações, né, que a gente está vendo aqui agora, eu lembrei de Madre Teresa e Irmã Dulce, a Dona Aparecida do Pênfigo, né? Era uma doação, era um amor incondicional. Elas se como é que fala? Isolaram, né, elas como pessoas, para tratar e cuidar e amparar aqueles que estavam desamparados, que estavam chupados. Né? É o doar-se. É o doar-se. Doar-se. Até nesse item 3 aqui, ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, eu coloquei / isso nada me adiantaria. Elas tinham de tudo, que elas tinham paciência, elas eram prestativas, elas tinham toda essa bagagem que as ajudava nesse trabalho, nessa atenção, nesse cuidado. E era puro amor, porque a Dona Aparecida, por exemplo, abandonou a família, né, para poder cuidar do pessoal do Pênfigo. Elas tinham esses dons, mas tinham o maior dom, que era o amor. O amor. E olha que bacana. Não deixa, a gente vamos fazer um conteúdo espiritual aqui, não deixa de você entregar o seu corpo às chamas. Porque sim, você está fazendo essa doação, você está purificando, você está se purificando. E no conceito judaico, eu acho que eu falei isso nesse grupo, né? Não foi no EBEG, não, né? Que o conceito judaico, que o fogo, ele purifica o sacrifício. Ele purifica o carneiro, a ovelha, a oferta, ele purifica. Entendeu? Então ele evola, o espírito sai. Então não deixa de ser. Quando você doa, você está se jogando, você está se purificando, você está nesse caminho. Né? Gente, o tempo passou muito rápido. Eu achei que eu ia terminar o capítulo 13. Você tinha que ter mandado a gente ficar calado. E na hora que você achasse que iríamos terminar o capítulo. E olha que ainda faltou gente. Faltou gente. Eu tive que falar por mim e pela Jane, que está ausente. Não, gente, mas vamos deixar o versículo 4 para a semana que vem. Tá? Versículo 4. Ok? E aí, se você não pegou os Emmanuels lá, vai naquela referência lá que a gente colocou lá. Dá uma olhadinha naqueles Emmanuels, faz um estudo aí. Eu continuo não conseguindo abrir a Bíblia do caminho. Então, mas é que eu também não consegui abrir. Não consegui. Achei que era só eu, também não consegui abrir. Não consigo, Verônica. Também não consegui, não. Mas qual que é o erro que aparece? Aparece uma mensagem mais embaixo assim, no navegador de vocês? Não, parece uma... Fica preto, né? E fala fica preto e não abre.
Não abre. Aqui, no celular eu não consegui abrir. Fala que não consegue um servidor que Isso, consiga... achei. Mas no notebook eu abri. Eu não tentei. Você tem só no celular. Eu também não tentei no notebook, Eu não não. abro no celular, eu abro só no Eu notebook. consegui. Então é isso. Eu vou tentar lá. Obrigada. Depois dá uma olhadinha. Ok, gente. Vamos dar uma pausa aqui, então. Tá. Eu vi a Jussara aí. Jussara, você tá aí, Jussara? Tô sim. Você faz a prece de encerramento para nós? Claro que eu faço. Obrigado. Amigo e mestre Jesus, obrigado, obrigado, obrigado por termos essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos desta forma e poder falar de Ti, desse amor incondicional. Que possamos, Jesus, colocar em prática todas as instruções que foram trazidas para nós, para amarmos mais, para fazer as coisas com amor realmente. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de ver tantas pessoas com tantos conhecimentos. Muito obrigada pelo aprendizado. Que o Senhor nos abençoe, abençoando os lares aqui representados. Eu que estou longe de vocês aí, ó. Então, que nós possamos receber essas bênçãos em nossos lares. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Que assim seja. Assim seja. Eu adoro, gente. Nossa.